O tempo de espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Enquanto você espera pela resposta da sua oração, Deus está trabalhando. Não é um tempo perdido o tempo que você está esperando. Pelo contrário, Deus está te preparando para algo, Deus está te ensinando algo neste período. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, comentando o devocional número 31, aqui do meu devocional Querido Jesus. É a última live antes de ir para o Brasil. Amanhã de madrugada estamos saindo em direção ao Brasil. E eu queria passar para conversar com vocês um pouquinho antes, sobre espera. Eu falei um pouco sobre isso lá no podcast com a Karina, quem assistiu. Contei um pouco da nossa experiência, da nossa vinda para o Canadá, como foi um tempo de espera para o meu marido, porque ele já havia tentado vir para o Canadá e não tinha conseguido. Ele foi negado 2 vezes, mas ele também estava orando por uma esposa. E logo depois dessa oração, nós nos reencontramos. Nos reencontramos pelas redes sociais da época, que era o Orkut. Quem aí lembra do Orkut? Alguém aqui é da época do Orkut? Me conta aí, vocês que entraram. Quem se lembra do falecido Orkut? Nos encontramos por lá e começamos a trocar e-mails, mensagens e começamos a namorar. E só depois, já com o João com 3 aninhos, que nós viemos para o Canadá. Já como família formada, com tudo legalizado. E esse tempo de espera pela oração dele de vir para o Canadá foi um tempo de preparação, não foi um tempo perdido. Moisés, quem não se lembra de Moisés? Moisés libertou o povo do Egito, mas antes ele ficou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Vocês acham que foi um tempo perdido? Ou será que nesses 40 anos Deus estava esperando, Deus estava treinando ele, Deus estava aperfeiçoando ele a ter paciência, lidando com as ovelhas? Porque depois ele teve que ter muita paciência para lidar com o povo reclamão no deserto por 40 anos. Então Moisés é conhecido como uma das pessoas mais pacientes da Bíblia, mas Deus o preparou por 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Então o tempo de espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Muitas vezes nós não temos nossa oração respondida na hora, do jeito que nós queremos, mas Deus sabe o que é melhor, quando é melhor. O olhar e a perspectiva de Deus sobre a nossa vida, ela é ampla. Ela não está somente sobre nós, mas também sobre de outras pessoas. Então nós temos que confiar. Eu gosto muito aqui deste verso de 1 Pedro 5, verso 7, que fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é lançar? Vocês já se lançaram sobre alguém? Alguma criança já se lançou sobre vocês? Numa piscina, numa brincadeira, do sofá. Às vezes o João estava no sofá e ele pulava no Fred. O Fred falava: vem, filho. Ele pulava. Ele se lançava sobre o Fred com confiança, porque ele sabia que o Fred ia pegar ele, que o Fred não ia deixar ele cair. Da mesma forma, Deus fala para nós: lancem sobre mim toda a sua ansiedade. É lançar, é colocar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, uma vez que nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, ela não nos pertence mais. Ela não faz mais parte da minha vida, da minha cabeça. Ela não faz mais parte das minhas preocupações. Transforme as suas preocupações em motivos de oração. Você está preocupado por algo? Transforme isso em lista de oração. Lance sobre Deus a sua ansiedade. E uma vez lançado, ele não está mais nas suas mãos. Você lançou uma bola para alguém? Você está brincando de bola na praia. Você lançou aquela bola para alguém? Ela não está mais com você. Então, esse é o sentido do texto de 1 Pedro. Lançando sobre Deus a sua ansiedade. Uma vez que você lança, não está mais com você. Não te pertence mais aquela preocupação, aquela ansiedade. Por que nós ficamos ansiosos se a gente lançou sobre Deus? A ansiedade, ao meu ver, no meu entendimento,
ela entristece o coração de Deus, porque mostra a nossa falta de confiança. Pensa nos seus filhos, aí para quem tem filhos ou sobrinhos, netos. Quando você faz uma promessa para o seu filho, você fala que vai fazer algo ou que você vai tomar conta de algo para ele, e você percebe que seu filho tá ansioso, tá com medo, não confia em você que você vai fazer aquilo. Aquilo não te entristece? Eu fico chateada com o João se eu falar pra ele que eu vou fazer algo por ele, que eu vou resolver algo pra ele, que eu vejo que não está nas mãos dele resolver, que ele não consegue resolver, ele me pede ajuda, ele fala, mamãe, me ajuda nisso. E eu falo, filho, fica tranquilo, eu vou resolver pra você. E aí ele fica ansioso. Ele fica ali no meu pé, mamãe, mas você já fez? Mamãe, tem certeza? Mamãe, mas tá demorando. Poxa, filho, você não confia em mim? Eu não falei pra você que eu vou resolver? Você não lançou esse problema? Você não lançou essa ansiedade no meu colo pra eu resolver? Então fica calmo, eu vou resolver. É que eu tô resolvendo uma coisinha ali, eu tô resolvendo uma coisinha aqui, eu tô vendo ali aquela outra pessoa que vai fazer tal coisa, mas vai dar certo. Na hora certa, tudo vai acontecer. Você colocou o problema nas minhas mãos, você lançou os problemas nas minhas mãos. A sua ansiedade está comigo, fica tranquilo. Eu vou dar conta disso. Então, me entristece como mãe saber que meu filho está ansioso, achando que eu não vou resolver aquilo para ele. Por isso que eu imagino que entristece o coração de Deus quando nós ficamos ansiosos por algo. Porque isso mostra a falta de confiança nele. Falta de confiança de que ele é capaz de resolver na hora que tem que ser resolvido. A nós nos cabe confiar e esperar. Esse é o nosso papel. É confiança e espera. E não é uma espera sem fazer nada. É uma espera ajustando as nossas lentes para enxergar o que Deus quer nos ensinar. O que Deus quer me ensinar nesse período de espera? O que eu preciso aprender? Como eu posso ajudar alguém enquanto eu estou esperando? Como que no futuro isso vai reverberar de uma forma de que eu vou poder ajudar outra pessoa que esteja passando pela mesma situação? Tá fazendo sentido para vocês? Me conta aqui. Não me deixe falando sozinha. Comenta aqui se tá fazendo sentido. Então, no devocional número 31, eu falo, espere em Deus. E eu deixo aqui um espacinho para você escrever o seu nome, como eu faço em vários devocionais. Para quê? Para que o devocional, para que aquele verso bíblico, ele faça mais sentido ainda na sua vida. Espere no Senhor, Ana. Espere no Senhor, Camila. Espere no Senhor, Verônica. Espere no Senhor, Raquel. Espere no Senhor, Ellen. E siga a sua vontade. Então veja que o tempo de espera não é um tempo de inércia, não é um tempo de não fazer nada, é um tempo de fazer a vontade de Deus. Espere no Senhor, Simone, e siga a sua vontade. No tempo de espera, eu sigo a vontade de Deus. Eu sigo obediente a Ele. E aqui, então, eu conto um pouquinho da nossa história, da nossa vinda para o Canadá. E nós não sabemos quanto tempo demora para uma oração ser respondida e nem se ela vai ser atendida nos nossos termos, como nós gostaríamos que fosse, como nós desejamos. Mas em meio à espera, nós devemos ter certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Veja as histórias da Bíblia, Moisés, como eu citei, José. Quanto tempo José esperou, preso injustamente, porque negou-se a se deitar com a esposa de Potifar. Ele disse não, e ela inventou uma mentira, ele foi colocado na prisão e lá ele ficou por muitos anos, até que um dia se tornou governador do Egito. Foi um tempo de preparação, foi um tempo de espera longo, mas Deus honrou José. Quais outros personagens da Bíblia você consegue lembrar que teve que esperar a sua oração ser respondida? Você ora por algo há muito tempo e ainda não teve resposta? Confie e espere. Esse é o nosso papel. Confie e espere no Senhor. Tenho certeza de que se for da
uma resposta positiva, vai ser muito melhor do que você sonhava. Como foi o nosso caso, a nossa vinda para o Canadá, que eu conto aqui nesse devocional. Foi muito melhor do que como a gente sonhava, a gente esperava. O Fred não veio sozinho, não veio solteiro, não veio como turista. Não, ele veio com família, com esposa, com filho, legalizado. Então foi muito melhor do que como ele queria. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Então, transforme as suas preocupações em pedidos de oração. E confie, espere no Senhor. Não tenha pressa, não tenha ansiedade, isso entristece o coração de Deus. Porque Ele sabe mais. Deus não falha, Deus não erra. Ele não é pego de surpresa, ele não se atrasa, ele não se adianta. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer. Visando a nossa salvação, visando o que é melhor para nós e para outras pessoas, mesmo que a gente não saiba, que a gente não consiga ver isso naquele momento. Mas é assim que Deus age, porque o coração de Deus é bom. E Ele age sempre pensando no todo, não só no nosso pedido. Muitas vezes Deus responde na hora em que nós pedimos. Muitas vezes Ele vai falar, espere um pouco. Mas uma coisa é certa, Ele sempre vai estar conosco. No momento de espera, no sim ou no não. E lá na frente nós sempre vamos entender por que foi daquela maneira. E se a gente não entender, não era para entendermos, não faz parte nós entendermos. A gente nem sempre tem que entender. Aqui na minha Bíblia, eu anotei assim: esquecer de si mesmo com base na confiança. O sofrimento não tem que ser entendido, mas tem que ser aceito com confiança em Deus. Porque Ele é fiel a nós. Quando nós somos fiéis a Deus. Então espere em Deus e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é meu último recadinho antes de ir para o Brasil. E estou muito animada de encontrá-los. Essa aqui é a minha Bíblia, porque às vezes vocês perguntam, né? É a Bíblia de Estudo Andrews. E eu gosto muito aqui das notas de rodapé que ela tem. Ela é uma Bíblia de estudo espetacular. E o meu devocional, que foi isso que eu comentei hoje, o número 31, você encontra no meu site, simonemoura.com. Então lá você consegue adquirir meu devocional, tá bom? Muita gente eu sei que entra aqui depois para assistir a live. E obrigada, Ellen. Espero fazer uma boa viagem, é uma viagem longa. Temos uma conexão em Chicago e depois para o Brasil. São 12 horas Chicago para o Brasil. E daqui para Chicago 4 horas, então vão ser assim 24 horas viajando, mas estou nas mãos do Senhor, minha ansiedade está nele, tenho orado para falar através do Senhor, que Ele me oriente o que eu devo falar e que eu encontre as pessoas que Ele gostaria que eu encontrasse, que Ele leve as pessoas que precisam ir nesses encontros. E vai ser muito especial, como eu falei nos stories ontem, o João vai comigo e vai ser um ciclo que se fecha ou que se inicia, mas que começou com ele, porque começou com histórias do João, tudo começou com histórias do João. E ele estar comigo nesse lançamento vai ser muito especial, porque ele vai ver o fruto daquilo que ele começou. Aquelas pessoas estão lá porque um dia ele começou a falar de Jesus nas redes sociais, através das historinhas do Histórias do João. Tem tudo lá no meu YouTube, tem link aqui na minha bio e tem uma playlist lá, Histórias do João. Quem quiser ver ele pequenininho, com 10 aninhos, contando historinhas, os Legos ali, de cenários de Lego, tá lá tudo no YouTube registrado. Então vai ser muito especial estar com ele. Estou muito ansiosa. Esse sábado estaremos em Moema, na igreja de Moema, Rua Chibarás. Tem aqui no post o endereço, às 5 da tarde. E no domingo, às 5 da tarde, no NASP São Paulo. Depois, na quarta-feira, às 7 da noite, em Poços de Caldas. E no sábado, dia 29,
no NASP de Engenheiro Coelho. Tem todos os endereços locais aqui no post, no feed, tá bom? Ana, nossa conexão é em Chicago, vamos ficar 3 horas aí. Será que a gente consegue se ver? Depois me manda um recadinho, quem sabe a gente se encontra. Nossa conexão é em Chicago, te passo os detalhes depois. É isso, meus queridos. Para quem eu vou encontrar, até breve. E para quem eu não vou encontrar, até a próxima live. Com que Deus falar ao meu coração do que eu devo compartilhar com vocês. Espero que vocês assistam o podcast com a Karina. Em breve vai ter também consultório de família com a Darleide. Então, para quem não vai conseguir ir nos presenciais, vai ter várias coisas aí para vocês assistirem que eu vou estar. Combinado? Fiquem com Deus. Amiga, até terça, se Deus quiser e Ele quer. Ana, vamos combinar isso aí de você ir no aeroporto nos ver então. Muito obrigada pelos desejos de boa viagem. Fiquem com Deus e até breve.